Nesse vídeo, você irá aprender os conceitos básicos para trabalhar com camadas. Entender o funcionamento das camadas é fundamental para trabalhar bem com o Photoshop. Por padrão, o painel de camadas fica localizado ao lado direito do software. Clicando no segundo ícone, da direita para a esquerda, você cria novas camadas. Clicando no ícone da direita, você deleta uma ou mais camadas. Você tem também o ícone para criar preenchimentos ou efeitos de camada. Por exemplo, você pode criar uma camada com preenchimento gradiente e criar outra camada para ajustar a saturação da cor. Existe também o botão para adicionar máscaras às camadas. O penúltimo ícone adiciona efeitos de camada. E o último liga duas ou mais camadas, como será demonstrado nesse vídeo. Sempre que você criar um novo arquivo no Photoshop, você já terá uma camada disponível. Vou criar mais duas como exemplo. Agora vou chamá-las de 1 e 2. Na camada 1, eu vou aplicar uma forma circular na cor preta. E na camada 2, outra forma circular num tom de verde. Na barra de ferramentas, selecione a ferramenta Mover. Atente para a camada selecionada, porque você não conseguirá mover o círculo preto se a camada do círculo verde estiver selecionada. Se você quiser mover o círculo preto, selecione a camada referente a este objeto. Caso queira mover outro elemento, selecione a outra camada. Algo que pode ajudar a identificar as camadas é aumentar o tamanho dos thumbnails, que são estas pequenas imagens que representam os objetos nas camadas. Clicando com o botão direito na área vazia do painel de camadas, você abre opções de tamanho, onde você pode aumentar o tamanho dos thumbnails ou ocultá-los. Repare como as camadas estão organizadas. A camada 2 está acima da camada 1, o que significa que o círculo verde ficará sobreposto ao círculo preto. Caso você queira o inverso, simplesmente clique sobre a camada 2, segure e arraste-a para baixo da camada 1. Caso você queira duplicar a camada 2, por exemplo, clique sobre ela e arraste-a para o ícone de nova camada. Ou simplesmente utilize o comando Ctrl mais J ou no Mac Command mais J. Veja que a camada duplicada é criada acima da atual. Caso queira que, ao movimentar duas camadas, as mesmas se movam juntas, então selecione as duas, segurando a tecla Shift, e clique sobre o ícone de ligar as camadas. Agora, mesmo movimentando somente uma, a outra se movimentará junto. Caso você queira que as camadas não sejam mais ligadas, então clique sobre qualquer uma delas e clique novamente sobre o ícone de ligar as camadas. Você pode renomear as camadas dando 2 cliques sobre o nome da camada e então modificando. Caso queira deletar uma camada, selecione a camada desejada e clique no ícone da lixeira. A mesma ação pode ser feita apertando a tecla Delete no teclado. Se você tiver muitos elementos semelhantes no painel de camadas, é interessante criar grupos para organizar os elementos. Na barra inferior, clique no ícone da pasta. Clique 2 vezes sobre o nome do grupo para alterar o nome. Vou chamar de Grupo 1 e Grupo 2. Agora selecione as camadas e arraste-as para o respectivo grupo. O mesmo posicionamento das camadas funciona para os grupos. Se você quiser que o grupo preto fique acima do grupo verde, simplesmente clique sobre o grupo, segure e arraste um nível acima.
As setas ocultam ou mostram elementos dentro de cada grupo. Veja que ao lado esquerdo de cada camada existe a figura de um olho. Ao clicar nessa área, você omite ou visualiza a camada ou o grupo inteiro. Agora vamos explorar mais algumas funções do painel de camadas. Nesse documento eu tenho as seguintes camadas: uma camada com uma moldura, duas camadas de texto, duas camadas de forma, uma camada de filtro e outras duas camadas com fotos. Repare nas opções do topo. Você tem um filtro de pesquisa de camadas que é muito útil quando você utiliza muitas camadas num documento. Você pode utilizar um filtro por nome, por exemplo. Ao selecionar filtro por tipo, você também tem alguns ícones que, adicionados, filtram as camadas de acordo com sua função. Ao clicar no primeiro ícone, você filtra camadas que contêm pixels, ou seja, camadas com imagens em bitmap. No segundo, você filtra as camadas de ajuste. Você também pode filtrar somente as camadas de texto, de formas e de objetos inteligentes. Você pode selecionar mais de um filtro por vez e desligá-lo usando o botão ao lado, o que resulta na visualização de todas as camadas novamente. Outra função do painel de camadas é a opacidade. Se a opacidade da camada da moldura que está no topo for ajustada em 50%, as camadas abaixo serão 50% visíveis. Se o ajuste for em 30%, as camadas abaixo serão 70% visíveis. Se você modificar a porcentagem de preenchimento, terá, nesse caso, o mesmo resultado, porém essa ferramenta tem uma função específica. Logo abaixo você tem mais 4 opções referentes ao bloqueio da camada. Você pode bloquear os pixels transparentes. E como exemplo, ao bloquear a camada da moldura, que contém pixels transparentes fora da área preta, eu consigo editar somente os pixels. O mesmo não ocorreria se eu não utilizasse essa opção de bloqueio. Você também pode bloquear as imagens em pixels, o que vai impedir que você a edite sem querer. E você também pode bloquear a movimentação da camada. É possível bloquear mais de uma função por vez, ou todas elas clicando no ícone do cadeado. A indicação de bloqueio é visível ao lado direito da camada.